Agora chegou a hora da gente colocar um pouquinho em prática tudo que a gente aprendeu em sala de aula. Agora a gente vai fazer todos os cortes que são preconizados, vamos aprender a fazer uma sistemática do exame de morfológico do segundo trimestre. A primeira coisa que eu devo fazer para iniciar o morfológico vai ser calcular a idade gestacional da minha paciente. É saber se essa paciente ela tem um exame realizado no primeiro trimestre para que a gente consiga então fazer esse cálculo da idade gestacional. A minha paciente, a gente já fez o cálculo da idade gestacional dela, ela está com 22 semanas e 0 dias. Essa medida a gente já coloca aqui no aparelho, porque a partir daí eu vou conseguir saber não só o peso do bebê, mas saber se esse neném está ganhando peso de forma adequada ou não. Eu vou iniciar esse exame colocando o transdutor na longitudinal, no sentido de que eu vou ter que confirmar primeiro se essa gravidez ela é intraútero ou não. Esse corte ele é básico e a gente precisa sempre iniciar o nosso exame, tanto de obstétrico quanto de morfológico com ele. A gente deve reconhecer que o colo do útero está para cá e desse lado aqui a gente tem miométrio e para cá a gente vai ter miométrio. Agora a gente vai iniciar uma varredura transversal, onde eu vou entender agora a situação e a apresentação desse neném. Ó, quando eu começo a fazer a varredura desse útero, acompanha aqui comigo na seta, a primeira estrutura que eu vejo é polo cefálico desse neném. Então eu já sei que esse neném está numa situação longitudinal com uma apresentação cefálica. Também vou olhar onde é que está o dorso do neném. O dorso do bebê está à direita. E qual é a importância disso? A gente sempre precisa iniciar o nosso exame sabendo disso. Por quê? Eu preciso definir lateralidade de um feto quando eu estou estudando no morfológico do segundo trimestre. Principalmente quando eu vou estudar coração e a parte de citos abdominal e torácico. Então é de essencial que eu saiba a lateralidade desse neném. Então se esse bebê ele tem uma situação longitudinal, uma apresentação cefálica e um dorso à direita, quer dizer então que o lado direito do bebê está para baixo e o lado esquerdo do bebê está para cima. Aqui comigo na tela. Esse lado aqui de cima da tela superior é o lado esquerdo do bebê e aqui embaixo é o lado direito do neném. Sabendo disso, o que eu gosto, como é que eu gosto de fazer o exame? A gente sempre tem que estudar os anexos, que é líquido, placenta e cordão umbilical, e também depois a gente tem que estudar o nosso neném com maior detalhe. Então eu gosto sempre de iniciar o exame a gente estudando os anexos, porque a gente já vê tudo, né? E depois a gente vai focar somente no bebê. Quando estou avaliando o líquido eu posso fazer uma avaliação subjetiva, onde eu posso dizer se ele está adequado ou não. E para um operador experiente, a gente já consegue olhar só de olho se realmente ele está em boa quantidade ou não. Quando eu preciso fazer essa medida, no caso, nesse período de morfológico do segundo, eu vou optar por fazer o maior bolsão vertical. Aí você pode me perguntar, mas será, Roberta, se eu não posso fazer o ILA agora? Nesse momento não, porque o bebê ainda é muito pequeno e ele não consegue dividir aqueles 4 quadrantes. Então assim, vamos supor que no seu serviço você precise fazer a medida do maior bolsão vertical. Como é que eu vou fazer então? Eu vou colocar o transdutor na longitudinal e eu vou fazer varreduras de forma que esse transdutor ele fique bem perpendicular à paciente, tá? Bem retinho. Eu vou fazendo varreduras até eu encontrar o maior bolsão vertical desse bebê. E onde é que eu vou medir? No maior bolsão vertical, onde eu não tenha parte fetal e nem parte de cordão umbilical. Nesse caso desse neném, eu encontrei aqui, vou frisar o aparelho, aumento um pouquinho aqui na tela e vou fazer uma medida. A medida do maior bolsão aqui deu 5,3 centímetros, tá normal. Qual é a medida normal do maior bolsão? Ele vai variar entre 2 e 8 centímetros. Avaliado o líquido, a gente vai começar a avaliar agora também a placenta.
A placenta, a gente precisa estudar ela alguns pontos. Por exemplo, a primeira coisa é, se essa placenta ela tem uma inserção alta ou baixa em relação ao orifício interno do colo uterino. Quando eu começo a fazer a minha varredura, ó, tô vendo aqui bexiga, e eu entro aqui, ó, vocês vão acompanhando aqui comigo, o útero, a primeira coisa que eu vejo aqui, ó, polo cefálico do bebê, e eu vejo aqui um pedacinho dessa placenta. Isso significa que essa placenta, ela ainda tem um pouquinho de inserção baixa. Quando eu fico na dúvida, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a ultrassom por via transvaginal para poder realmente avaliar se essa distância, porque o conceito de placenta baixa é quando eu tenho a borda inferior da placenta distando menor que 2 centímetros do orifício interno do colo uterino. Quando eu tenho essa dúvida, eu posso partir para fazer um ultrassom transvaginal e ver direitinho, tá? Porque nem sempre a gente pode sim ficar na dúvida, quando eu estou avaliando aqui por cima, se ela é baixa ou não. Posso dizer que essa placenta é prévia? Ainda não, porque a placenta, ela tende a subir, 70% das placentas, elas vão subir até a 28ª semana de gestação. Então, toda vez que você pegar uma placenta que seja baixa, o que você vai orientar? Vai lá sugerir na conduta do seu laudo. Reavaliação da placenta após 28 semanas. Além da inserção, se essa placenta ela é alta ou baixa, eu vou ver também a localização. Qual a parede que essa placenta ela está inserida? Essa placenta desse neném, ela tem uma inserção corporal anterior. Além disso, eu vou ver se ela é uma massa única ou se ela é uma massa lobulada. No caso aqui, a gente consegue acompanhar aqui, ó, comigo, que ela é massa única. Então, eu vou avaliar também a inserção do cordão nessa placenta. O que eu quero saber? Se esse cordão ele tem uma inserção central, ou se a inserção dele é marginal, ou se ele tem até uma inserção velamentosa. Nesse caso, a gente consegue ver que ele tem uma inserção central, tá? A inserção marginal seria quando o cordão ele se insere até 2 centímetros da bordazinha lateral no finalzinho da placenta, tá? Mas o cordão aqui é de inserção central e ele não é inserção velamentosa também. Lembra que quando a gente tem uma inserção de cordão velamentosa, o cordão ele não entra de uma vez na placenta. Ele vem o cordão e a gente consegue ver os vasos, né, numa trama de vasos, e aí é que ele vai entrar na placenta. Além disso, também a gente vai avaliar aqui o grau de grano, se a placenta é grau 0, grau 1, grau 2. Então vamos voltar aqui só para fazer uma breve revisão do que a gente estudou aqui nos anexos. O bebê tem líquido subjetivamente normal, a gente também mediu malabsorção vertical normal, a placenta é corporal anterior, o grano é 0, ela é massa única e o cordão é de inserção central. Agora a gente vai começar a iniciar o estudo somente no bebê. E aí eu gosto de falar que a gente tem que ter uma sistemática quando a gente vai estudar o neném. Eu sempre gosto de estudar de fora para dentro e de cranial para caudal. Então a gente vai iniciar o nosso estudo pelo sistema nervoso central e sempre de fora para dentro. Vamos aqui comigo. No polo cefálico, o que vai ser importante eu estudar? Assim que eu começo a ver, porque eu consigo ver a calota craniana e eu vejo que ela é íntegra, ela tem uma pequena interrupção nas regiões onde tem suturas, mas isso é normal. Eu vejo que essa calota ela é íntegra, isso precisa ser avaliado. Eu vejo o formato dessa cabeça, geralmente os nenéns eles têm um formato de cabeça oval. Outra coisa muito importante também de ser vista é o grau de mineralização desse osso. Como é que eu vou estudar isso? Tem duas formas. Ou eu vou ver aqui, ó, o hemisfério que está mais próximo ao transdutor, ele fica com essa reverberação que eu não consigo ver tão bem, diferente aqui de baixo, ó, tá vendo? O hemisfério mais distante do transdutor. Então, isso daqui significa que o bebê ele tem uma boa mineralização óssea. Poderia ver também se eu desse uma apertadinha, tá? E essa cabeça não deformar. Se a cabeça deformar, aí eu vou ter que desconfiar de alguma displasia esquelética, que a gente vai ver isso quando a gente for estudar algumas patologias, tá? Hoje a gente vai focar no exame normal.
E aqui na cabeça, que a gente já viu que ele tem um formato oval, tá íntegro, tem uma boa mineralização, eu vou começar a estudar aqui a anatomia, tá? A primeira estrutura que eu tenho que ver aqui é a foice, tá? Tá aqui a foice. Quando eu tô mais aqui um pouquinho em cima, eu vejo a foice. Vou descendo mais um pouquinho, eu vejo o cavo de um septo pelúcido. Aqui, ó, acompanhando aqui comigo com a minha seta, eu consigo ver o corno anterior do ventrículo lateral, de um lado e do outro. Os tálamos, ó, os tálamos, um de cada lado, tá? Nessa região bem aqui seria a topografia do terceiro ventrículo, que normalmente a gente não consegue ver, é normal, só consigo ver se ele tiver uma dilatação, tá? E aqui a finalização da foice, ó, aqui para trás. E aqui eu já vou fazer uma medida que é necessário ser feito no morfológico de segundo trimestre, que é a medida do ventrículo lateral. Como é que eu devo fazer? No plano a gente tem que ver foice, cavo, os tálamos. E aqui, ó, se vocês perceberem, eu consigo começar a ver, é como se eu tivesse um diamantezinho nessa região. Como se essa foice ela começasse a se abrir um pouquinho. Tá? Isso daqui é a região de marcação onde a gente vai fazer a medida do ventrículo lateral. Tá aqui o ventrículo posterior, né? O átrio do ventrículo posterior. E aqui que a gente vai fazer esse tipo de medida. Onde eu vou fazer? Antigamente, né, se pensava muito assim, eu faço rente ao plexo, eu faço entre o plexo e o lipo, eu faço, onde é que eu faço? Já foi determinado que a gente vai bem nessa fissura, que é essa fissura parieto-occipital, na pontinha dela, tá? Eu faço essa medida dentro, 6,1 milímetros. Esse aqui é o ventrículo lateral. Qual a medida normal? Ele vai até 10 milímetros. Acima disso, eu vou desconfiar, né? Acima disso, eu vou ver que tem alguma dilatação do sistema ventricular. E quando eu vou estudar aqui para fazer o diâmetro biparietal, que eu venho no corte transtalâmico, tá? Friso, magnifico essa imagem e aí eu vou medir o diâmetro biparietal, tá? Diâmetro occipito frontal e a circunferência cefálica. Agora a gente vai dar continuidade estudando na fossa posterior desse bebê. E aí eu vou ter que ir para o corte transcerebelar. Esse corte transcerebelar, ele já não é tão axial quanto a gente estava fazendo. Quando a gente foi fazer diâmetro biparietal e as medidas de ventrículo lateral, eu estou em um corte bem axial na cabecinha do bebê, tá? Chamado transtalâmico. Quando eu quero fazer a medida do diâmetro transcerebelar, eu vou ter que fazer um pouquinho de diagonal e descer um pouquinho no bebê, até eu achar o cerebelo. Por quê? Porque o corte correto é que eu veja na minha tela, né? Cerebelo, acompanhe comigo, cisterna magna, prega nucal, mas o corte ele é correto quando aqui dentro também da minha imagem eu consigo ver cavo do septo pelúcido. Como é que a gente vai fazer essas medidas de cerebelo? Cerebelo é uma estrutura sólida, a gente vai medir fora a fora. A cisterna magna eu vou medir bem no plano mediano, tá? Até encostar aqui, ó, logo no finalzinho do verme cerebelar, até a parte interna aqui do osso. Lembrando que as medidas de cerebelo a gente coloca em tabela e na tabela a gente vai saber se está correto ou não. E a medida normal de cisterna magna vai até 10 milímetros e está tudo bem. Também aqui nesse período de morfológico eu faço a prega nucal. A prega nucal é uma medida onde a gente vai pegar o caliper na tábua externa do osso até aqui o finalzinho da pele. E qual é o valor normal? É que meça até 6 milímetros. Lembrando que prega nucal eu só posso medir até esse neném ter 24 semanas. Depois de 24 semanas, eu não tenho mais estudos que me sustentem estar usando essa medida, tá? Então, essas aqui são as 3 medidas que a gente deve fazer na fossa posterior.
Terminei de estudar toda a parte do sistema nervoso central, e aí lembrando que toda vida que a gente está estudando cérebro, eu já estou vendo de forma indireta a coluna do bebê também, tá? Quando eu vejo um cérebro todo normalzinho, eu já sei que a coluna desse neném tá toda normalzinha também. Agora a gente vai estudar, depois a gente vai para a coluna, a gente vai começar a estudar um pouquinho de face. Você tá vendo aqui comigo, ó, que eu tô aqui no corte transcerebelar, eu tô aqui no corte transtalâmico, eu tenho minha foice bem horizontalizada na tela. Agora a gente vai começar a estudar também a face desse bebê. E a face do neném a gente tem que estudar em 3 planos: o plano coronal, o plano axial e um plano sagital. Lembra que eu tô aqui no corte transtalâmico, onde a foice ela está horizontalizada. Para eu começar a estudar a face, o que eu vou fazer? Eu vou girar para fazer o primeiro corte transversal desse neném. Eu vou fazer um trilho e um pêndulo, acompanha aqui com a minha mão, tá? Aqui nesse bebê, para poder verticalizar. Às vezes, a gente não consegue deixar os olhinhos, quando eu vou avaliar aqui órbitas, por exemplo, tão olhando para cima. Mas o que eu tenho que fazer quando eu não conseguir assim na vida real, não é? Eu tenho que ver se está tudo simétrico. Quando eu estou avaliando órbita, eu faço uma avaliação também subjetiva, que é o quê? Eu tenho que ver se entre essas duas órbitas do neném caberia uma terceira órbita aqui. E aí eu vou afastar também algumas malformações de face. Além disso, eu vou estar avaliando também o cristalino aqui desse neném para poder descartar, no caso, catarata congênita. E aqui na face, quando eu vou fazer um estudo axial, eu tento colocar esses olhinhos bem aqui para cima, olhando para cima da tela, e eu vejo que realmente, ó, tá todo simétrico, bem direitinho, e aqui entre as órbitas caberia uma órbita. Continuo aqui estudando na parte axial e eu vou estudar aqui o palato desse neném, e para poder afastar se não tem fendas. Além do palato, eu consigo ver aqui também, ó, a pelezinha aqui do lábio, que também tá toda perfeitinha. E agora, para a gente fazer um estudo da face, do perfil, nesse corte que eu vou girar 90 graus o meu transdutor e eu vou ver o perfil do bebê, tá? Nesse corte de perfil, o que vai ser importante eu medir? Eu vou medir o osso nasal, tá? E esse osso, ele tem que ser maior que 4,5, tá? No caso aqui deu 6,5 milímetros. E além do osso, uma medida que a gente usa hoje é a prega pré-nasal. Como é que eu vou medir essa prega? Eu venho no finalzinho aqui do osso frontal e traço uma linha reta em direção à pele. A relação entre o osso nasal e a prega, ela tem muito mais sensibilidade para a síndrome de Down do que o osso sozinho. O último corte para a gente avaliar a face vai ser o corte coronal. Como é que eu gosto de fazer? Eu parto aqui de um transcerebelar e eu vou só escorregando um pouquinho para chegar na face do bebê. E aí eu consigo ver aqui, ó, pontinha do nariz, ó, uma narina e a outra. E o lábiozinho superior, eu vejo que tá tudo íntegro. Também eu afasto fenda palatina aqui. Tudo direitinho, tá? Uma das avaliações mais importantes durante o morfológico do segundo trimestre é a avaliação cardíaca, porque nós temos papel de fazer rastreamento para malformações cardíacas. Então, o coração é uma região que a gente tem que estudar muito bem, tá? E como é que eu vou iniciar a estudar esse coração? Lembra que a gente falou lá no comecinho que a gente tem que saber a lateralidade do bebê, né? O que é direita e o que é esquerda. E nesse caso desse bebê que está longitudinal cefálico, que está com o dorso à direita, o direito do bebê está aqui, ó, na minha setinha, e o esquerdo está para cá. Quando eu vou avaliar aqui essa parte de tórax, primeiro eu vejo o quê? Eu avalio aqui, ó, o pulmão direito, o pulmão esquerdo. O pulmão direito ele é maior do que o esquerdo. Vejo a região aqui de mediastina, ó, com o coração. O coração não tem nada desviado
tá todo corretinho, tá? Subjetivamente a gente consegue avaliar coração em relação a tamanho, onde dentro dessa caixa torácica eles caberiam mais 2 corações, tá? Então assim, eu já sei também que tá tudo bem. Agora a gente vai fazer uma avaliação de uma forma mais detalhada. E como essa forma mais detalhada, a gente vai avaliar também, além das 4 câmaras, as vias de saída do ventrículo desse coração. A avaliação cardíaca, ela vai iniciar no andar do abdômen do neném. Por quê? Porque eu preciso primeiro definir citos abdominal, para quando eu subir, eu conseguir também definir os citos torácico e saber se esse citos ele é concordante ou não. Quando a gente tem citos concordantes, né, abdominal e torácico, eu tenho os citos sólidos, tá? Aqui no abdômen do bebê, o que eu preciso ver? Eu preciso ver o estômago, que está apontado realmente para o lado esquerdo do bebê. Além disso, eu vejo a aorta bem aqui na frente da coluna e um pouquinho mais anterior e à direita, a veia cava do bebê. E eu já sabendo aqui desses vasos, que eu já vou saber que os átrios, esse átrio, ele é morfologicamente esquerdo e o átrio direito, realmente, ele é morfologicamente direito. O citus atrial vai ser definido na parte abdominal do bebê, tá? Então, aqui, comecei a avaliar, tá tudo perfeitinho. A gente vai estudar essa parte de patologias e isomerismos mais na frente. Hoje a gente vai se deter a um exame normal. Então, a aorta na frente da coluna, veia cava um pouquinho mais aqui anterior, subo um andar, coração, tudo correto. E aqui no coração eu vejo essa câmara cardíaca e essa outra câmara cardíaca aqui. Essa câmara cardíaca é o ventrículo direito. E como é que eu sei que isso aqui é o ventrículo direito? Primeiro, porque ele está mais anterior aqui em relação ao tórax. E segundo, também, porque esse ventrículo, a gente consegue ver aqui, ó, na ponta da minha seta, a banda moderadora. E isso me dá a impressão que essa câmara cardíaca, ela é mais curta e mais grossa, mas é só uma impressão. Diferente aqui do ventrículo esquerdo, que eu vejo ele mais longo e ele mais liso. Por que a gente tem essa banda moderadora aqui, né? Lembrando que desse lado aqui a gente tem 3 válvulas, 3 cúspides. E é por conta disso também, ó, se eu der um freeze, tá? E eu for analisar aqui essas válvulazinhas cardíacas, eu vejo que a válvula tricúspide, ela é um pouco mais apical em relação à válvula mitral. E isso é importante, porque isso é marcador de estudo para síndrome de Down, tá? Mas na frente a gente vai ver. Ai, mas é muito detalhe, Roberta. É, realmente o coração, ele é muito detalhe. E aí lembra que a gente conversou em sala de aula, que a maior prevalência de malformação de um bebê são malformações cardíacas. E dessas malformações, as que mais matam o bebê são malformações cardíacas. Então, coração sempre vai ser seu calo e você vai ter que estudar direitinho, tá? Sempre vai ser, então, o nosso calo coração. A gente tem que ver ele muito bem. Então, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, o átrio direito, átrio esquerdo. Outra coisa também que me faz reconhecer o átrio direito é que, se você puder observar aqui, ó, eu vejo aqui o septo interventricular, né, o septo entre os ventrículos. Aqui eu vejo um pedacinho do septo interatrial e o outro pedacinho do septo interatrial. Observa aqui comigo, ó, você tá vendo que aqui eu tenho uma membrana do forame oval. E essa membrana, ela bate para dentro do átrio esquerdo. Então, isso daqui também me faz saber que esse átrio aqui, ele é o átrio esquerdo, tá? Além disso, eu posso também achar as veias pulmonares chegando aqui nesse átrio, tá? Então, tudo bem aqui no 4 câmaras do bebê. A gente vai começar agora a ver as vias de saída. E a avaliação cardíaca, ela vai ser feita só a gente fazendo uma pequena báscula e subindo alguns andares aqui no coração. É uma coisa rapidinha, é um movimento bem sutil, ó, e a gente consegue ver. Então, via de saída esquerda, nesse momento aqui, quando eu estou estudando a via de saída esquerda, eu preciso ver se está todo íntegro aqui a parte do septo, que a gente chama de membranosa, tá? Alguns bebês com síndrome de Down também, eles têm uma comunicação
aqui uma comunicação interventricular na parte membranosa, bem pequenininha, que a gente consegue estudar quando eu estou vendo a via de saída esquerda. Tá? Continuando, via de saída esquerda, tudo normal, via de saída direita, e aí eu vejo aqui o corte de 3 vasos, pulmonar, aorta e cava, e a traqueia aqui atrás um pouquinho mais ecogênica. Vamos continuar avaliando aqui abdômen agora superior, e aqui no abdômen superior eu tenho que tentar, para fazer a medida, né, colocar essa coluna ou às 9 horas ou às 3 horas, tá? Vendo uma costelinha de cada lado, ó. E o seio venoso com a concavidade contrária ao estômago. Como é que eu vou fazer essa medida? Eu boto a pontinha do cálice aqui atrás da coluna, traço aqui uma linha reta e eu vou fechando aqui a minha elipse. Agora a gente vai partir para a avaliação do abdômen do bebê. Para avaliação abdominal, a gente tem que colocar essa coluna ou às 9 horas ou às 3 horas, tá? A gente consegue colocando aqui, fazendo um movimento de trilho e pêndulo aqui no transdutor, ó. A colunazinha para cá, eu vou ver aqui o estômago, tá? Tento tirar essa sombrinha aqui das costelas, tento deixar o mais retinho que possível. E agora a gente vai fazer essa medida. Eu sempre tento magnificar o máximo possível a imagem na tela, tá? Sempre deixar a imagem magnificada. O cálice a gente vai colocar atrás da coluna, o outro a gente passa em linha reta, tá? E a gente vai ajustando aqui a circunferência do bebê. Além disso, também, o que eu vou ver aqui no abdômen? A inserção do cordão umbilical. Tá bem no umbiguinho. A gente vai estudar também aqui a inserção do cordão, onde eu consigo ver, ó, que não tem intestino saindo aqui por esse cordão, então não tem um falocele. Eu vejo que tá todo íntegro aqui a parede abdominal, não tem intestino vindo para cá, tá? Então assim, tá todo normalzinho. É importante também fazer o registro dessa foto. Vamos estudar agora os membros do bebê, tá? Como a gente já estava aqui estudando, descendo, eu vou começar a estudar aqui os membros inferiores, tá? A gente vai estudar aqui, é só um membro mesmo que a gente vai tirar as medidas. E aqui eu vejo, ó, tíbia e fíbula. E eu tô sempre avaliando também como é que tá a orientaçãozinha do pé, tá? Vou fazer aqui as medidas. Vamos estudar aqui o fêmur desse neném. Todo direitinho, sempre tô vendo se os ossos eles estão todos direitinhos, estão íntegros, tá? Se tá ecogênico, se não tem fratura. Fêmur, tudo perfeitinho. Então eu vi aqui uma perninha a outra, tá? Uma coxinha a outra, ó. Como é que está o pé? Não tem pé torto congênito, tá tudo normalzinho. Aqui na coluna, quando eu vou estudar a coluna, tenho que reparar bem direitinho aqui nos núcleos de ossificação, se tá tudo fechadinho, tá? Tenho que estudar também a pele. Posso estudar de forma transversal, vértebra a vértebra, mas eu também posso fazer um corte longitudinal e estudar a coluna como um todo. Sempre reparando na integridade dessa pele também. E agora a gente vai partir para a prática. Se for alguma dúvida, você escreve aqui para mim, que eu vou ter o maior prazer de a gente conversar um pouquinho.